Oi, gente, tudo bem? Nós vamos voltar a gravar os vídeos, né? Eu vou voltar, na verdade, a gravar os vídeos. Espero que vocês estejam bem. Como eu falei, né, no vídeo anterior, estou estudando para alguns concursos públicos, que eu vou prestar concurso público agora esse mês, tem muitos concursos. E aí, nós vamos voltar com as videoaulas, né? Hoje nós vamos mesclar um pouco, vamos associar algumas coisas que eu tenho aqui, algumas disciplinas, microbiologia geral, imunológica geral, imunologia geral, na verdade. Vamos mesclar também, associar, né, fisiologia oral e patologia oral, farmacologia, e vamos também associar bioquímica oral. São coisas que têm uma relação muito próxima, né, umas das outras, para a gente fixar mais. Lembra que eu falei no caso? Essa aula aqui, nós vamos, no caso, fazer uma leitura. Dessa vez vai ser uma leitura ativa. Nós vamos fazer alguns questionamentos aqui. Vamos tentar responder também. Vou tentar responder aqui. Vou lançar, no caso, algumas perguntinhas, né? Algumas coisas para pensar. Como eu falei, nós vamos tentar fazer de tudo, né? Para associar a neurociência, a neuropsicologia com o aprendizado, que tem tudo a ver, né? A neurociência, tanto a neurociência como a neuropsicologia tem mostrado que nós precisamos ser estimulados. Se nós tivermos o estímulo certo, nós podemos fixar bastante, no caso, o conhecimento, né? E é isso. Então, bora lá. Vou fazer uma leitura, depois nós vamos fazer uma leitura ativa, vamos associar uma disciplina com outra. Então, vamos começar com fisiologia oral. Gente, eu tenho estudado bastante, né? Aí tem algumas anotações aqui. Nós paramos, então, foi na introdução de fisiologia oral. Vocês lembram, né? Que foi uma introdução, uma breve introdução sobre fisiologia oral. Eu vou fazer novamente essa introdução, só para ficar bem fixadinho, né? A fisiologia, ela vem do grego que? Physis. Physis significa o quê? Significa natureza. E logia, palavra, estudo, né? Então, fisiologia é o estudo da natureza. É o ramo, no caso da biologia, né? Que estuda o funcionamento do quê? Dos seres vivos. Ou seja, os fatores físicos, químicos e mecânicos que são responsáveis pela manutenção e desenvolvimento da vida. Então, assim, dada sua importância, o estudo da fisiologia é fundamental para todas as áreas da saúde, né? A fisiologia, no caso, ela originou-se na época da Renascença, quando os médicos tentavam, né, através da anatomia, aí lembra os quadros de Michelangelo, né? Só que assim, ficava uma coisa muito vaga, não tinha um conhecimento aprofundado, era só anatomia para poder explicar, mas os médicos precisavam saber como esse corpo funcionava, como esse organismo funcionava. E para isso, o que é necessário? Era necessário, no caso, saber como o funcionamento do corpo, só que como o organismo funciona através de um organismo vivo, como é o funcionamento no caso, né? O estudo da anatomia não era o suficiente para explicar como esse corpo funcionava. Então, o que aconteceu? No caso, né, para isso era necessário associar o estudo da anatomia, no caso também dessas estruturas vivas durante seu funcionamento. Então, assim, a fisiologia oral, ela também é conhecida como fisiologia do sistema estomatognático, né? Por que sistema estomatognático? Nós vamos sempre lançar essas perguntinhas, porque assim, eu estava vendo, né? As crianças, elas questionam tudo, elas contestam, por quê? Esse porquê, ele abre como se fosse um leque no cérebro. A gente vai buscar respostas. Então, eu vou estar sempre perguntando por quê. Então, bora lá. A fisiologia também é conhecida como o quê? O estudo do sistema estomatognático. Ou mastigatório, né? Que é a parte da fisiologia que estuda especificamente o quê? Estuda a função da boca, da cavidade oral, né? Da cavidade e das estruturas que compõem, no caso, o sistema estomatognático. No caso, são as estruturas o quê? Crâniofaciais, que estão relacionadas, né? Ao desenvolvimento e manutenção da função integrada dessas estruturas. Assim, vamos nos aprofundar mais agora sobre o sistema estomatognático. Qual a
importância do sistema estomatognático. Por que ele é tão importante assim? O sistema estomatognático é uma região anatomo-funcional que engloba, né, estruturas como quais? Cabeça, face, pescoço, e compreende essas estruturas. Quais são as estruturas que compreende, no caso? Cabeça, pescoço, face, né? Estruturas ósseas, dentárias, glândulas salivares, glandulares, na verdade, musculares, nervosas e articulares também, né? Que estão envolvidas no caso, articuladas, envolvidas em funções da cavidade oral. Essas estruturas, elas são permeadas por vasos sanguíneos, vasos linfáticos e fibras nervosas, que vão fazer o quê? Possibilitam a nutrição do sistema estomatognático e o controle nervoso do sistema estomatognático do mesmo, né? Tais estruturas, elas funcionam de forma integrada. Nada aqui funciona separadamente, né? O corpo, nós somos organismos, nós somos completos. Tudo integra, né? A cabeça, o pescoço, está tudo integrado. Faz parte de um mesmo corpo. Então, assim, tais estruturas funcionam de forma integrada, o que permite, no caso, o quê? Permite que essas estruturas, elas funcionem de forma integrada, mas, assim, que tem uma produção grande de trabalho, mas um dispêndio pequeno de energia. Seus elementos, no caso, eles são constituídos, são interligados funcionalmente, né? Funcionalmente, que a alteração ou disfunção de um dos vários pode comprometer o equilíbrio de todo o sistema, porque está tudo interligado. Então, bora lá. A cavidade oral, ela atua como o quê? Ela atua como estrutura de proteção do organismo. No caso, do organismo contra o quê? Contra a ingestão de substâncias tóxicas ou potencialmente tóxicas. Gente, como eu disse, né? Eu vou fazer uma leitura, mas agora nós vamos fazer uma leitura ativa. Nós vamos sempre estar lançando algumas perguntinhas, né? Para nós respondermos ou para nós pensarmos também. A cavidade, no caso, atua como uma proteção do organismo contra a ingestão de substâncias tóxicas. Por quê? Ou potencialmente tóxicas. Por quê? Pois assim, nós escolhemos os alimentos e decidimos por sua ingestão após uma análise dos sistemas o quê? Sensoriais, que estão envolvidos na percepção gustativa, olfativa, tátil, térmica e dolorosa. Então, assim, é um processo. Não é simplesmente assim, eu vou comer alguma coisa, pronto, peguei do nada e comi. Então, envolve assim, a gente envolve, no caso, os sentidos, né? Aqui, ó, visão, olfato, paladar, envolve o tato também, né? Nessa, no caso, térmica, como eu falei, dolorosa. Essas informações sensoriais são integradas ao sistema nervoso central. E elas resultam no quê? Na secreção salivar, a qual vai contribuir para a formação do bolo alimentar, que posteriormente será o quê? O alimento vai ser deglutido, né? Então, bora lá. Durante a mastigação, o que acontece? Durante a mastigação, ocorre o quê? A degradação mecânica desses alimentos, né? Que vão ser ingeridos. A gente vai pegar o alimento, colocou na boca ali, fez toda a análise, né? Tátil, análise olfativa, análise gustativa desse alimento. Então, ali a saliva ajuda no processo para formar esse bolo alimentar, para então esse alimento ser deglutido. Então, bora lá. Esse alimento, né, começa a degradação mecânica dos alimentos, que começam a ser digeridos por meio do quê? Da ação de enzimas salivares. Dessa forma, pode-se dizer que o sistema estomatognático, ele apresenta o quê? Apresenta funções digestivas, sensoriais e também motoras,
que serão detalhadas, né? Quais são as funções digestivas aqui nesse processo todo, né? Primeiro, bora lá, sistema estomatognático, para ficar bem claro. O sistema estomatognático, ele é fundamental no processo da alimentação, sendo a porta de entrada do trato gastrointestinal. E é responsável pelo preparo desse alimento para deglutição e posterior digestão. Além disso, ele vai permitir a produção da fala, dessa fala articulada, né? Presente exclusivamente em nós, seres humanos. Então, bora lá. Agora vamos falar sobre funções digestivas. A cavidade oral, ela é o local onde se inicia o processo digestivo, ou digestório. A presença do alimento, no caso, na cavidade oral, ela vai induzir o quê? Ela vai induzir a secreção reflexa de saliva, a qual, por sua vez, é importante, né, para o deslocamento do alimento, a lubrificação, proteção da mucosa oral e a formação do bolo alimentar, que vai facilitar, né, a deglutição, contribuindo com a degradação química desses alimentos por meio do quê? Da enzima amilase ou pitialina, que quebra o amido em maltose solúvel. Aí eu vou explicar mais à frente, né? A gente vai falar um pouco sobre o quê? Sobre essas funções, né? Funções salivares, como se dá esse processo. Então, tudo aqui são processos, né? O corpo, ele trabalha com processos. Então, assim, que quebra, o que vai acontecer? A saliva, ela vai quebrar através da amilase, da enzima amilase ou pitialina. Vai acontecer o quê? A quebra da maltose, que vai ficar o quê? Vai se tornar solúvel em fragmentos de dextrina, que no caso é dextrina e da lipase salivar, que inicia o processo de digestão das gorduras. A mastigação, como ela funciona, como ela se dá nesse processo, né? A mastigação, ela é responsável pelo quê? Como eu falei, nós vamos aprofundar sempre, né? No caso, a mastigação, ela é responsável pela degradação mecânica dos alimentos. Ok, isso já ficou claro. O que vai acontecer? Por que ela é importante? Porque ela vai facilitar o início da digestão química pelo aumento da área da superfície de contato das enzimas salivares com o alimento ingerido. Então, assim, a cavidade oral também, ela desempenha um papel no controle da sensação de fome e sede, mediante, né, mecanismos reflexos que se iniciam em várias regiões da mesma e chegam ao centro de controle no sistema nervoso central. Então, bora lá. Além de funções digestivas específicas, né, a cavidade oral também ela participa das funções que estão relacionadas com a rejeição de certos alimentos. Então, tem coisas que a gente vai rejeitar, que o nosso corpo vai fazer uma análise, né? Ah, não, isso aqui não, cheiro desagradável. Você não vai comer um alimento que tem um cheiro muito desagradável, você vai sentir, né? Tem a percepção olfativa. Então, nesse processo. Então, tem a rejeição de certos alimentos, como uma dessas rejeições, como é que o corpo reage a determinados alimentos? Provoca aquela coisa, aquela sensação de vômito, né? Aquela ânsia de vômito. Então, bora lá. Tem as funções sensoriais, que são extremamente importantes. O que eu vou estar sempre frisando aqui nas nossas aulas é o quê? A gente vai tentar usar, lembra que eu estou estudando, eu quero aprender, eu quero reter o máximo de informações possíveis. Para isso, eu quero tentar usar os 5 sentidos, nós vamos usar juntos esses 5 sentidos. Vamos tentar usar o tato, o paladar, o olfato, todos os sentidos, né? Porque eu falei anteriormente sobre a escrita. A escrita eu estou usando ali meu tato. Então, assim, é mais uma forma, é mais um mecanismo. Tem a questão visual, eu estou usando assim o meu sentido, a visão, o paladar, estou tentando, paladar não, né? Mas o aparelho auditivo, a audição, usando todos esses sentidos, né? Para poder fixar, reter o máximo de informações possíveis.
Então, vamos falar sobre as funções sensoriais aqui, né? Com relação à alimentação, à cavidade, no caso, a fisiologia oral, ao sistema estomatognático, esse processo, né, digestório, esse processo que começa aqui na cavidade bucal, na cavidade oral, né? E aí pronto. Vamos lá, funções sensoriais. Qual a importância das funções sensoriais nesse processo todo? As funções sensoriais da cavidade oral e das estruturas crâniofaciais, a elas associadas, né? Incluem as sensações o quê? Já falei aqui, gustativa, né? Tátil, térmica, proprioceptiva e a dolorosa. Então, assim, a gente vai tentar associar uma coisinha com outra para reter mais esse conhecimento e fixar um pouco mais. Hoje eu estou falando sobre fisiologia oral, nós vamos mesclar, né, associar com patologia oral, microbiologia oral, imunologia, porque tem tudo a ver, está tudo relacionado. É como um corpo, né? São processos que estão integrados, interligados. Por isso a importância de associar, mesclar, né, assuntos aqui de microbiologia, de patologia oral, de fisiologia. Então, bora lá. Como é que se dá a gustação nesse processo? Qual a importância da gustação? O que é a gustação? A gustação é o sentido, né, químico, que ele é responsável pelo reconhecimento de substâncias e alimentos que são introduzidos na cavidade oral. A seguir, né, eu vou citar alguns constituintes químicos dos alimentos e das substâncias que entram em contato com os receptores sensoriais, responsáveis pela transdução de sinais, e a partir disso, eles vão gerar o quê? Vão gerar informações sobre a identidade, a concentração e a qualidade agradável ou desagradável de certos alimentos. Então, bora lá. E essa sensibilidade tátil, como ela acontece? A sensibilidade tátil, ela corresponde, né, à habilidade de detectar do nosso corpo, né, a percepção de detectar e discriminar um estímulo o quê? Mecânico. Ele vai permitir o quê? A identificação da forma, do tamanho, da textura de tudo que é introduzido na cavidade oral. Por meio, né, da o quê? Da ativação de mecanorreceptores distribuídos pela mucosa oral. Nós temos então mecanorreceptores, né? São sensações, são percepções. É muito bem desenvolvida na região orofacial. Provavelmente em razão da densa inervação, é uma área muito inervada. Essa região é de grande área de representação na região orofacial, no cérebro. A sensibilidade tátil oral, ela vai fornecer o quê? Vai fornecer a sensação de contato mucoso e também indivíduos portadores de prótese total. O que acontece quando se usa prótese? A percepção é a mesma? Bora lá. Vamos responder aqui. Também fornece, né? Uma pessoa o portador, uma pessoa que usa prótese, no caso. A sensação, a prótese total. A sensação é a mesma de uma pessoa que não usa prótese? O que vocês acham? Quando a pessoa usa prótese, ela também, né, fornece o corpo, o organismo, a cavidade oral, através de inervações, fornece também essa sensação de contato oclusal por meio, no caso, da ativação dos mecanorreceptores. Só que é diferente, são processos diferentes, né? O peso de um alimento, no caso, quando o paciente tem todos a dentiçãozinha completinha ali. No caso, a mastigação, né, é diferente. Uma pessoa que tem prótese, ela consegue perceber através do que foi dito aqui. No caso, ela consegue também, a pessoa portador de prótese total, né? Ela consegue, por meio no sistema, no caso, desse contato oclusal. A prótese também consegue essa percepção do alimento. Só que é diferente, porque nós temos os mecanorreceptores mucosos. Na prótese também tem, claro, né? E a sensibilidade térmica? A sensibilidade térmica, ela vai permitir o quê? Ela permite identificar a temperatura de tudo o que é introduzido na cavidade oral, por meio da ativação do quê? Dos termorreceptores do calor.
do frio, que estão distribuídos na mucosa dessa cavidade, né? Nossa mucosa ela é cheia ali de inervações, né? Cada um responsável ali vai dar um direcionamento, né? Ah, isso aqui tá quente, isso aqui tá frio. Então, bora lá. Ela é importante como mecanismo, né, defensivo perante estímulos térmicos, coisas muito quentes, excessivos, que podem danificar os tecidos orais, além de contribuir com o sabor dos alimentos. E a propriocepção? Ela vai permitir a percepção, né, da localização espacial do que? Da cavidade oral e das estruturas craniofaciais a ela associadas. Então, bora lá, incluindo sua orientação e a força exercida nos próprios, a força exercida por seus músculos. Nós temos músculos aqui, né? Sem a utilização do que? Da visão. Ela resulta, né, na ativação dos próprios receptores, que estão localizados aonde? Nos músculos, nos tendões e na articulação temporomandibular, a ATM, articulação temporomandibular, né? E dos mecanorreceptores do ligamento periodontal. A propriocepção, ela vai contribuir com o quê? Contribui, né, para a sensação do contato oclusal em indivíduos dentados. Lembra que eu falei indivíduos dentados por meio do quê? Da ativação dos mecanorreceptores periodontais e dos proprioceptores da ATM. A dor, como a dor é percebida, né? Bora lá. A dor, ela é definida como o quê? Ela é definida também, né, como que ela vai desempenhar um papel importante na experiência sensorial e emocional, que é desagradável, né? Sim, mas está associada a dano tecidual real ou potencial, ou ela é descrita em termos de tal dano, né? Embora seja comumente associada à lesão tecidual real ou potencial de uma das partes do corpo, ela é sempre desagradável, a dor é sempre desagradável. Mas também ela tem uma relação muito forte emocionalmente, né? A dor ela está ligada às emoções também. A dor ela é o principal motivo, geralmente, das pessoas, né, que levam o paciente a procurar tratamento odontológico. Erro, né? Mas é. Então, assim, a cavidade oral, ela desempenha um papel importante, né, no reconhecimento do ambiente, tendo em vista a grande quantidade de receptores sensoriais que possui. Uma constatação disso é que, ao nascer, a criança, o que ela faz? A boca humana, né? Ela vai acontecer o quê? O recém-nascido leva frequentemente o quê? Tudo para a boca. Ele vai, no caso, explorar o mundo através da cavidade oral, da boca, né? Dessa forma, o recém-nascido leva frequentemente tudo para a boca e toda a sua vida gira em torno dela. Assim, posteriormente, com o desenvolvimento, né, da vida, com o desenvolvimento da o quê? Da audição, da visão, a função de captação das informações do ambiente pela boca diminui a importância, né, para o recém-nascido. Mas não desaparece e pode voltar a ser readquirida, na verdade, readquirida não, requerida, né, se for necessário. Então, assim, eu falei, né, um pouquinho sobre fisiologia oral, nós nos aprofundamos um pouquinho mais, nós vamos estar sempre nos questionando, né, por que isso, como é que esse processo funciona. Assim, eu acho que a importância, né, o erro, às vezes, ele nos ajuda a buscar sempre as respostas corretas. Eu estava até esses dias comentando com, não sei com quem foi, que ela pegou, a pessoa viu uma informação sobre, eu sei que não tem nada a ver, mas é porque assim, a gente vai estar sempre tentando fixar o máximo de informações possíveis. Aqui é uma aula, mas é com foco no quê? No aprendizado. Para eu aprender alguma coisa, para nós aprendermos alguma coisa, eu preciso saber como que é a neurociência, qual o respaldo que ela me dá. Então, eu tenho lido muitos artigos. Aí a pessoa vê com uma coisa que não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver com o assunto que nós estamos falando aqui,
mas pode ser um pouquinho para se pensar, né? A pessoa veio com uma informação que o ser humano, que uma mulher, devido a questões hormonais, tem que dormir 12 horas de 24 horas. Eu falei, não existe, não tem lógica uma coisa dessas, né? Por quê? Eu acho que, assim, eu já vi um tratado, uma vez vi um tratado de enfermagem, esse tratado tem 20 anos, e eu me lembrei da informação, lembra que eu falei para vocês? Nós temos memórias auditiva, visual, temos memórias olfativa, nós temos todas essas memórias. Então, assim, esse livro eu vi um tratado de enfermagem há 20 anos atrás, tanto que eu peguei e grifei a informação, eu vou pegar aqui para vocês, eu grifei a informação, falando que, assim, o ser humano, um recém-nascido, ele dorme em torno de 20 horas, ele se alimenta nas outras 4 horas, o adolescente tem uma necessidade de 12 horas. Um ser humano adulto, 8 horas, de 7 a 8 horas de sono é o suficiente. Não assim, isso aqui não é uma regra, viu, gente? São informações, esse tratado eu achei bastante válido, só que assim, não valida nada aqui. É bom nós pesquisarmos, né? Nós vemos outras pessoas, que outros artigos falam sobre o mesmo assunto, mas aí eu lembrei que, no caso, o idoso, ele dorme 4 horas, em torno de 4 horas, né? Porque a expectativa de vida também vai diminuindo, então eu acho viável falar aqui a quantidade. Agora sim, essa informação é importante porque aqui não tem nada a ver com fisiologia oral, mas assim, eu tenho aqui alguns livros, são vários livros, eu não vou falar, isso aqui é o que é válido, não é assim. Quando a gente vai fazer um trabalho de conclusão de curso, nós vamos usar o quê? A gente pega um tema, mas são vários artigos. Eu usei o quê para o meu TCC? Meu trabalho de conclusão de curso, eu usei 22 artigos, né, sobre o mesmo tema. Eu falei sobre cirurgia ortognática, sobre a qualidade de vida em pacientes submetidos à cirurgia ortognática. Então, assim, eu acho importante, né, a gente ver outros artigos, ver o que outras pessoas falam sobre o mesmo assunto. E levando assim, fazendo um paralelo, né, com relação à Bíblia. A Bíblia é sobre essas didáticas. Lembra que a gente está falando sobre desenvolvimento, sobre aprendizado? É exatamente isso. A Bíblia, ela foi escrita não sei quantos, muitos anos atrás, é um dos primeiros livros escritos, né? E o que acontece? A Bíblia ela foi escrita, fala sobre o mesmo assunto, mas escrita por vários autores. Então a didática, ela é bem semelhante. Nós, no caso, quando a gente vai falar sobre fazer um trabalho de conclusão de curso, como eu falei aqui, são vários autores sobre o mesmo assunto. Para o quê? Para validar aquilo que foi dito, para validar aquilo que foi estudado, aquilo que foi abordado ali. Então é isso, gente. Até a próxima aula. Beijo.